Eu tô, eu tô aqui. Não queria falar desse assunto, acho que é um assunto complicado para ser falado. Já fiz 2 vídeos e vou fazer mais um e talvez faça até mais vídeos sobre esse assunto. O massacre em Suzano. Tem especialista falando tudo, quantificando, colocando número, fazendo um cálculo matemático. Só que isso não é matemática. Isso não é matemática, não dá para quantificar. Não dá para fazer uma matemática sobre esse assunto. Isso é muito mais profundo. E em todas essas reportagens, em todas essas notícias, em todos os comentários, em todas as perguntas, eu gostei de algumas pessoas que falaram a seguinte frase: isso não acontecia no Brasil. Isso não é da nossa cultura. Por que está acontecendo agora? É uma pergunta difícil de ser respondida para os especialistas. Porque os especialistas, eles costumam complicar. É o papel deles, complique, para fazer valer o seu trabalho. Se você der uma resposta simples, prática, direta e objetiva, então... E qual é a resposta simples, prática, direta e objetiva? Por que essas coisas estão acontecendo no nosso país e coisas que não aconteciam antes? E vejam bem, isso acontece em outros países. Aconteceu nos Estados Unidos, acontece nos Estados Unidos. O pior massacre de todos foi, parece que na Noruega. Um jovem matou, parece que 92 outros jovens. E o que está por trás de tudo isso? O que existe por detrás de tudo isso? Qual é a coincidência temporal? Alguma coisa aconteceu em algum momento do nosso passado que começou a desencadear uma série de eventos que está chegando nesse evento agora. E isso também aconteceu nos Estados Unidos e em outros países pelo mundo afora. Guerra de classe. Guerras de classe. Nós contra eles. Ricos contra pobres. Negros contra brancos. Homens contra mulheres. Héteros contra homos. E toda essa guerra de classe, toda essa guerra de narrativa, toda essa importação, sabe, de fatos para trazer sempre aquela luta do opressor e do oprimido, do opressor e do oprimido, o que está acontecendo com nossas crianças, com nossos jovens, dentro das escolas? Você precisa fazer parte de um grupo. Você precisa se encaixar num grupo. Ou você vai para o grupo do arco-íris, que é a comunidade LGBT e mais um monte de letrinhas, ou você vai para o grupo dos negros, dos afrodescendentes, ou talvez do grupo dos nerds, ou do grupo dos asiáticos, e assim faz. Você bota todo mundo em uma caixinha, um grupinho, um grupinho, um grupinho, um grupinho, um grupinho. Então sobra alguém que não consegue se enquadrar nesses grupos. Então, se você não se enquadrou em nenhum desses grupos, você é o opressor, você é o malvadão. Os próprios professores, eu entendo que os professores não têm culpa, porque também foram educados com essa dinâmica, com essa mentalidade. Separa, 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 rotula, separa, rotula, separa, rotula, separa. Tenho 42 anos. Sempre estudei em escola pública. Até a 5ª série eu estudei em escola pública no estado de São Paulo. Morava aqui. Da 6ª à 8ª série, 6ª, 7ª, 8ª, eu estudei em escola pública no estado de Minas Gerais. Então, minha família mudou para lá. Do primeiro ano do colegial em diante, eu voltei a estudar no estado de São Paulo.
Então, quando eu fui fazer o primeiro colegial aqui no estado de São Paulo, tá? Eu já tinha feito o primeiro colegial técnico em Minas Gerais, uma escola técnica onde o ensino técnico de contabilidade começava no primeiro ano. Aqui em São Paulo só no segundo. Então eu tive que fazer novamente o primeiro ano do colegial. Tudo bem, regras do jogo. E aí eu lembro-me muito bem de algumas professoras, de alguns professores que tinham essa pegada, que tinham essa vontade, que tinham essa coisa de fazer o nós contra o eles, de colocar, sabe, contra. Eu lembro-me de uma professora, em uma das suas aulas de história, que ela depois da aula, ela parava e fazia alguns comentários bem doutrinadores, e ela disse o seguinte, que enquanto existir, que só vai haver pobreza e desigualdade no mundo, enquanto existir um rei e um padre vivo. O dia que todos os reis, todos os padres, papas e bispos morrerem, o mundo será um lugar de igualdade para todos. Veja, ela estava pregando contra os reis e contra a igreja, contra os ricos e contra a igreja, dentro de uma sala de aula, aonde a maioria ali de jovens de primeiro ano, do primeiro colegial, e ela estava pregando isso. Ela sempre doutrinou, ela sempre colocou as guerras de classes, guerras de luta, sempre. Então, quando você começa a olhar o que está acontecendo com a nossa sociedade, quem está implantando o ódio dentro da cabeça dos jovens, por que essa guerra de narrativas, por que essa guerra infernal que está acontecendo dentro das escolas? Você tem que estar dentro de um grupo, porque se você não estiver dentro de um grupo, você é o opressor. Você é o opressor. Você é o malvadão. Isso mexe com a cabeça de um adolescente. Principalmente se é um adolescente que já tem um histórico difícil, de vida difícil, sabe? Tudo isso vai mexendo. O próprio bullying é uma invenção, sabe? É uma invenção dessas novas, dessa nova maneira de se educar, essa história de, sabe, o bullying é tudo invenção dessa doutrinação que vem acontecendo nas escolas. Porque quando você recebe o bullying, aí você é a vítima da sociedade. Aí você é o oprimido. Então, às vezes, até é bom receber bullying, porque daí eu passo a fazer parte de um grupo. O grupo social que recebe bullying. Que é aí eu consigo me enquadrar numa caixinha de oprimido. Ninguém levava a sério essa história de bullying antigamente. Eu era criança, adolescente, todo mundo zoava com todo mundo brincava com todo mundo. Eu tive amigos, eu tive amigas. Nós, no intervalo, os meninos brincavam junto com as meninas. Nunca tivemos esse problema de falar negro para lá, branco para lá, o negro faz amizade com o negro não pode fazer amizade com o branco. Eu nunca vi isso na minha época de escola. Então, precisa se repensar. Se você é um professor, se você é um educador, você precisa pensar. Será que você não está pegando pesado demais, não, com essa coisa de guerra de classes? Ontem, no programa da Jovem Pan, o Pânico, teve um professor que destruiu essa narrativa dos negros, que destruiu essa narrativa toda. E era negro. Assistam na internet, pesquisem no YouTube o que esse professor falou ontem. Falou, sabe, que essa história devia parar. Essa coisa de um opressor, de um escravizador, deveria parar.
É um passado. É o passado. Passou. A sociedade evoluiu. E de repente a sociedade voltou a regredir. Você não pode culpar alguém naquela época que teve escravos. Porque o pai dele tinha escravos, o avô dele tinha escravos, o bisavô dele tinha escravos. Ele cresceu naquele ambiente. Então Ele foi um programa Pânico maravilhoso, mostrando que essa narrativa só serve para criar rancor, para criar ódio dentro das pessoas, dentro dos jovens. E aonde o jovem está aprendendo isso? Dentro das escolas. Todos nós sabemos que nos Estados Unidos essa guerra de classe é muito feroz. A guerra de cor, a guerra de tudo. Lá você tem o grupo dos latinos, o grupo dos asiáticos, o grupo dos irlandeses, o grupo de todo mundo faz parte de um grupinho. O grupo do arco-íris, o grupo das feministas, todos fazem parte de um grupinho. Talvez por isso que lá tenha tantas incidências como essa. Precisa parar. Nós precisamos entender. Ficar colocando guerra de classe, nós contra eles, o tempo todo, dentro das escolas, fazendo essa narrativa de que você é fraco, você é um oprimido, você foi marginalizado pelos outros e os outros estão aqui o tempo todo só para te marginalizar, porque existe um sistema hetero-opressor, racista, machista, homofóbico, sexista, que não vai deixar você ser ninguém na sua vida. Alguém que tem esse diálogo tem que parar com esse diálogo. O mais urgente, para de falar isso para os jovens. Para de falar que ele não vai conseguir porque existe um grupo oprimindo ele. Você precisa parar de falar essa asneira e colocar esperança no coração desses jovens. Dar exemplos de jovens, de negros, de oprimidos, que saíram daqui e subiram. É isso que a escola precisa fazer. A escola precisa ensinar, os professores precisam ensinar os alunos que é através da educação, através do conhecimento, através do estudo, do aprimoramento, do aprendizado, do aperfeiçoamento, que ele sai de uma situação ruim e vai para uma situação melhor. Não adianta esse aluno, você ficar falando para esse aluno que ele é um oprimido, que ele não vai conseguir, a não ser que o Estado dê para ele alguma coisa. Para com esse discurso de que o oprimido depende do Estado. O oprimido não depende do Estado. Para começo de conversa, ele nem oprimido é. Ele só nasceu numa condição financeira menor. Mas nada impede ele de subir na vida. Se ele acreditar nele mesmo, ele tem total condição de ser algo grande, muito maior do que ele imagina. Chega desse marxismo cultural, chega de nós contra eles, chega de falar que ele só consegue se o Estado ajudar, chega de falar que a culpa é de A, B e C. Chega. O Brasil, o mundo está caminhando por um caminho que, se não parar agora, não vai ter volta. Pensem nisso. Um abraço.